Olá a todos, muito boa tarde. Bem-vindos aqui a mais uma sessão aqui dos nossos webinars da quarta EQE, aqui do Centro de Formação de Professores do Seixal. Então, como há sempre alguns problemas, alguns colegas a entrar e a descobrir o link, portanto, eu vou começar assim devagar, dando algumas indicações sobre o que é que vamos fazer primeiro, antes de começarmos efetivamente a trabalhar aqui no nosso webinar. Então, hoje nós vimos aqui falar acerca do Google Drive e das ferramentas que podemos usar dentro do Google Drive. Portanto, há um mundo de ferramentas que podemos usar. Neste caso, vamos abordar as ferramentas pré-definidas que já vêm incluídas com o Google Drive, sem extensões, sem pensarem em nada do exterior. Vamos passar aqui por várias fases, como já tiveram a oportunidade provavelmente de ver neste videozinho que ia passando antes de eu entrar em direto, que tinha alguns dos conteúdos. Então eu queria começar por analisar convosco então o que é que vamos trabalhar hoje e como é que vocês conseguem ter acesso a alguma da informação que eu vou partilhando aqui e também como é que vocês podem participar de uma forma ativa neste webinar, não apenas como participantes, não apenas como espectadores, mas como participantes no webinar. Então, se vocês já repararam, na própria página do YouTube onde pode passar este vídeo, portanto, e onde também tem acesso aqui à sala de chat em direto, tem logo aqui um link, logo no início da descrição, que diz documento de apoio e aqui um endereço. Então, neste endereço, vocês vão encontrar aqui alguma informação relevante sobre este webinar, como por exemplo a organização do webinar, que é isso que vamos ver já de seguida. Portanto, aqui os conteúdos. Depois aqui mais em baixo tem alguns links importantes e aqui um formuláriozinho que eu já vou explicar para que é que serve. Depois também vão ter aqui algumas coisas para experimentarem durante o webinar e depois no final tem aqui uma série de vídeos que podem clicar aqui neste ícone para ver todos os vídeos disponíveis sobre esta temática e que podem ver em qualquer altura. Este próprio webinar também pode ser visto em qualquer altura, portanto não há nenhum problema. Se falharam algum bocado deste webinar, podem voltar atrás, ou se há alguma coisa que queiram ver mais detalhes, podem ver uns daqueles vídeos. Então, falando aqui da nossa organização aqui deste quarto webinar. Portanto, aqui o início em que vamos aqui falar durante alguns minutinhos sobre o Google Drive, aliás, já começámos. Depois vamos passar pelo armazenamento. Depois vamos falar da criação de documentos dentro do Google Drive. Portanto, depois como editar alguns documentos, quer sejam do Google Drive, quer sejam documentos externos. Portanto, aqui até falamos depois daqui de uma breve secção de perguntas e respostas que vocês poderão colocar. Vamos continuar a falar de edição de documentos, vendo algumas diferenças entre como se edita um documento do próprio Google e como é que se edita um documento do Microsoft Office, por exemplo, dentro do Google Drive. Depois vamos abordar a partilha de documentos, que nos vai permitir a outras pessoas que possam visualizar, comentar ou até editar os nossos próprios documentos. Vamos falar de alguns cenários de colaboração, portanto, que é uma das grandes mais-valias aqui da utilização do Google Drive e da partilha. E depois vamos falar acerca da sincronização de ficheiros entre a Google Drive e o nosso próprio PC, ou PCs, ou outros dispositivos como telemóveis ou tablets. E depois no final vamos continuar com mais algumas sessões, com mais um pouquinho de umas perguntas. Eu vou tentar manter esta linha, portanto, esta curva, este percurso, vou tentá-lo manter, mas há que saber que na parte da criação, aqui quando começa esta curva, nós facilmente podíamos sair disparados em frente e continuar a falar da criação durante muito mais tempo. O mesmo acontece com a parte da partilha. Mais uma vez, nós vamos tentar seguir a curva, mas é sempre preciso saber que há muito mais
para saber acerca de partilha e destes cenários de partilha e de colaboração que nós podemos usar. Bom, então aqui mais algumas coisas sobre esta página. Tem aqui alguns links importantes, como é que vocês conseguem aceder ao Google Drive e alguma ajuda sobre as ferramentas de sincronização, que eu vou falar no final. Este formulário aqui poderá servir para vocês colocarem as vossas questões. Se vocês têm alguma questão que queiram ver colocada aqui, portanto, podem fazê-la simplesmente no chat do YouTube, mas se quiserem ajudar-nos a organizar isto ainda melhor, podem responder aqui dizendo qual é que é o vosso nome e qual é a vossa pergunta e submeter, e depois alguém me vai passar as perguntas já bem trabalhadinhas e organizadas. Podem colocar as perguntas que quiserem, ok? Mas tenham em atenção a sequência, ok? E se virem que eu já saltei um tema e não abordei algo que vocês têm curiosidade em saber mais, podem fazer uma pergunta sobre isso. Não precisam de perguntar já no início como é que se partilha, como é que se faz isto, como é que se faz aquilo, porque eventualmente nós vamos passar por lá, ok? Portanto, aqui já tem o percurso, já sabem que eu vou falar de algumas destas coisas mais cedo ou mais tarde. Bom, então, começando pelo início, aqui por falar do Google Drive, que é a página onde eu me encontro agora. Afinal, o que é esta Google Drive? Já agora, se é o Google Drive ou a Google Drive, chamem-lhe o que quiserem. Eu às vezes digo a Drive ou às vezes digo o Google Drive, é indiferente, chamem-lhe o que quiserem. Mas para que é que serve? Basicamente, permite-nos fazer uma série de coisas, que é o que nós vamos abordar por aqui, desde armazenar os meus ficheiros e as minhas pastas, vai-me permitir criar documentos dentro da própria Google Drive sem precisar de instalar nenhum software no meu computador, portanto, bastante ter uma ligação à internet. Depois, essas pastas, esses ficheiros, eu posso partilhá-las com quem eu quiser, partilhá-las de forma que as pessoas possam apenas ver ou até possam ajudar-me a alterar alguns documentos em tempo real. O Google Drive também permite manter sincronizado estes ficheiros que nós temos armazenados com o nosso computador. Ou seja, se eu alterar um documento no meu computador, ele é alterado na Google Drive. Se eu o alterar na Google Drive, ele é também alterado no meu computador. Pessoalmente, é uma das minhas funcionalidades preferidas em termos das novas tecnologias, é a possibilidade de sincronizar o meu trabalho em vários dos meus dispositivos. Portanto, ter os meus dispositivos atualizados com os mesmos documentos. Bom, então por onde é que nós vamos começar? Vamos começar precisamente pela parte do armazenamento puro e duro, ok? Então, o endereço para o Google Drive é simplesmente drive.google.com. Em qualquer ferramenta da Google, vocês têm aqui este botãozinho que permite aceder às Google Apps e é só escolher a ferramenta que quiserem. Portanto, até a própria página do Google, se eu abrir aqui um separador novo, tem esse botãozinho, portanto, nem precisam de entrar no Gmail, portanto, basta clicar em Drive e vão parar ao vosso armazenamento. Agora, quem tem acesso a isto? Todos os utilizadores de contas Google, quer sejam contas normais Gmail, quer sejam contas institucionais G Suite. No entanto, depois vão ver que há umas pequeninas diferenças entre um e outro, mas vão chegar à conclusão que o Google Suite, as ferramentas Google Suite, acabam por ter mais vantagens, pelo menos algumas vantagens, em relação a uma conta Gmail normal. Começando aqui pela primeira, apesar de eu estar aqui um pouquinho à frente, mas o armazenamento no Google Suite, que é a conta onde eu estou, aqui diz-me quanto espaço é que eu tenho ocupado, mas não me diz quanto espaço livre é que tenho. Porquê? Porque este armazenamento para Google Suite, pelo menos educação, é virtualmente ilimitado. Portanto, não temos um limite de espaço que podemos ocupar, enquanto que uma conta Gmail temos um limite de 15 GB. Portanto, se tem uma conta Gmail e Google Suite, tenham isso em consideração, uma vez que a conta Google Suite não tem esse limite. Depois, quando entram no Google Drive, tem aqui uma série de opções, começando aqui pelo meu disco, nós vamos falar delas uma de cada vez. Aqui o meu disco é o meu espaço, as minhas coisas. São as minhas pastas, os meus ficheiros, os meus documentos, as minhas imagens, os meus vídeos, etc. Aqui conseguimos ver logo que tem aqui algumas pastas, não é?
E eu posso sempre criar mais pastas ou posso adicionar mais ficheiros. Por exemplo, se eu for aqui ao botãozinho novo, aqui em cima à esquerda, eu tenho a possibilidade de criar uma nova pasta. Portanto, esta é uma das alternativas. Outra alternativa, que normalmente é a alternativa que eu recomendo sempre, porque funciona para tudo. Sempre que querem fazer alguma coisa em algum sítio, independentemente de ser no Google Drive, ou no Windows, ou no Microsoft Office, a ideia é clicar com o botão direito em cima daquilo que nós queremos fazer. Neste caso, eu quero colocar uma pasta aqui, e eu posso usar o botão direito, e ele pergunta-me o que é que eu quero fazer aqui, uma nova pasta. Portanto, mas a opção é exatamente a mesma do outro lado. Então, criando uma nova pasta, por exemplo, eu posso colocar aqui já uma pasta para me organizar para o próximo ano letivo, portanto 2020-2021, e criar esta pasta. Portanto, esta pasta vai ser criada aqui na minha estrutura. Provavelmente, se já são utilizadores do Google Drive, até podem ter pensado, mas estranho, o meu Google Drive está cheio de ficheiros que nunca mais acabam, não tenho nada dessa organização. Mas facilmente conseguem criar pastas e a recomeçar a arrumar as coisas tal e qual como no vosso computador. Depois, tal como no nosso computador, podemos entrar dentro de uma pasta e cá dentro podemos adicionar ficheiros ou criar mais pastas. Portanto, se eu quiser agora criar aqui uma pasta, portanto eu posso fazê-lo, vou-lhe chamar simplesmente pasta. Se eu quiser colocar aqui documentos, basta arrastá-los para aqui. Não sei se repararam, eu vou abrir agora esta pasta. Se não houver nada dentro de uma pasta, ele até nos diz o que é que podemos fazer. Largo os ficheiros aqui, ou utilizo o botão novo. Então, basta eu arrastar os documentos, por exemplo, do meu ambiente de trabalho, do meu computador, e posso arrastá-los para aqui. Então, eu até vou fazer isso. Eu vou colocar aqui algumas coisas. Vocês agora não estão a ver, mas quando eu acabar de arrastar vão vê-las. Por exemplo, eu vou arrastar uma apresentação de PowerPoint e vou largá-la agora. Portanto, surge ali do lado direito a informação de que está a ser carregado, neste caso uma apresentação feita no PowerPoint. E se eu selecionar vários ficheiros, por exemplo, agora vou selecionar uma imagem, um PDF e um documento de texto do Word também. Vou largá-los aqui, eles são todos carregados, um de cada vez, é só uma questão de esperar. Não se esqueçam que isto é sempre preciso ter internet para fazermos este tipo de carregamentos, uma vez que eu estou a guardar os dados na chamada nuvem, portanto estou a guardá-los online. E aqui consigo ver então os meus ficheiros todos. Vocês podem alternar esta vista entre esta vista de miniaturas grandes com uma vista de lista aqui neste botãozinho. Portanto, depende da vossa organização, ok? Portanto, isto é semelhante ao que vem no nosso próprio computador, nas nossas pastas, também temos algumas destas opções. Portanto, isto são ficheiros que eu tenho aqui diretamente, ok? Se eu quiser, eu até posso arrastar uma pasta inteira. Eu vou arrastar aqui uma pasta chamada outra pasta e eu largo uma pasta inteira e ele transfere-me tudo que está dentro dessa pasta também. Então, muito rapidamente eu consigo pegar nas minhas pastas e arrastá-las todas de uma vez para aqui e depois é só uma questão de esperar. Dependendo do tamanho dos ficheiros, isto pode demorar mais ou menos tempo. Em princípio, só os vídeos é que poderão demorar mais um bocadinho. Tudo o resto é passado para aqui. Portanto, como veem, eu tenho logo aqui uma organização da minha estrutura de pastas, que já posso deixar preparado para o próximo ano. Neste caso, estive a pôr aqui alguns documentos meio ao calhas. Portanto, como veem, esta vista de lista eu pessoalmente prefiro-a, okay? É mais compacta, consigo ver melhor as coisas e consigo ver quem é que é o proprietário destas coisas e quando é que foram alteradas. Portanto, e consigo então aceder a tudo isto. Então, na prática, utilizar o serviço de armazenamento é tão fácil como arrastar as minhas coisas aqui para o Google Drive. Se vocês pegarem nas vossas pastas que têm a vossa documentação toda de um ano letivo, então em 2 segundos vocês arrastam aqui e depois, que é isso, pode demorar mais algum tempo, isto será tudo transferido para a Google Drive, ok? Portanto, há que ter em consideração que isto é um serviço fornecido pela Google e os nossos ficheiros acabam por estar alojados nos servidores de uma empresa externa e nós nunca estamos realmente protegidos em relação aos nossos dados. Se alguém conseguir entrar na nossa conta ou souber a nossa password, tem acesso a tudo isto
Mas tudo isto, o problema não acaba aí, porque tem acesso ao nosso e-mail e as nossas passwords guardadas, portanto, convém que a gente se proteja bem, mas pronto, isso já acaba por ser outro tema. Portanto, isto é em relação ao armazenamento de ficheiros. Agora, uma funcionalidade super interessante que a Google Drive nos permite é nós podermos criar documentos também neste espaço, sem ter de os ter criado, por exemplo, no Microsoft Word ou no Microsoft PowerPoint. Podemos criá-los diretamente num produto da própria Google, online, sem instalar nada no nosso computador. Então, eu vou entrar novamente aqui na pasta 2020-2021 e agora, em vez de eu arrastar ficheiros, portanto, isto agora já passamos aqui à segunda parte aqui dos nossos conteúdos, nós vamos não carregar ficheiros, não carregar pastas, mas criar documentos. Há vários tipos de documentos que podemos criar. Temos o Google Docs, que é um documento de texto, portanto, o equivalente ao Word, Google Sheets, folha de cálculo, e Google Slides, apresentações eletrónicas. Aqui, até pelo esquema de cores, vimos aqui semelhanças entre este Office da Google e o Office da Microsoft. Portanto, o Word é o azul, o Excel é o verde, o PowerPoint é o cor de laranja. Então, isto aqui acaba por ser para as pessoas utilizarem cores com que estão familiarizados. Se formos aqui a mais, ainda podemos criar outras coisas. Podemos criar formulários, desenhos, podemos criar mapas personalizados do Google, onde nós colocamos os marcadores onde queremos. Por exemplo, querem para a vossa escola pôr na vossa página a localização das vossas escolas. E então nós podemos criar um mapa, colocar lá os pinozinhos e identificar as escolas e partilhar esse mapa onde nós quisermos. Portanto, também temos a possibilidade de criar Google Sites, que por acaso é, por exemplo, onde eu criei esta página de apoio. Portanto, isto não é um documento. Na prática, eu criei um site de apoio, se calhar até com mais facilidade do que teria criado um documento de texto ou uma apresentação eletrónica. Então agora, vamos experimentar a fazer alguma destas coisas. Por exemplo, vamos criar um documento de texto. Basta escolher Novo e escolher Google Docs. Então, automaticamente é aberto aqui um novo separador, estão a ver? Eu nunca saí aqui do mesmo sítio, continua aberto, mas foi aberto um novo separador. E eu aqui posso escrever o que me apetecer. Uma grande vantagem deste tipo de documentos é que, à medida que eu vou escrevendo, ele vai guardando automaticamente. Portanto, as alterações já estão guardadas. Se agora falhasse a luz, bom, não era muito bom porque vocês iam deixar de me ver, mas pronto, pelo menos eu não perdi este documento muito importante. Aqui em cima à esquerda temos a possibilidade de escrever o nome do documento. Ele, por norma, se eu clico lá, ele procura a primeira frase como se fosse o título do documento. Eu vou-lhe chamar simplesmente, vou-lhe chamar webinar, ok? Então, isto é um documento chamado webinar que tem escrito isto. O que é que eu preciso fazer mais? Mais nada. Fecho o separador e o documento chamado webinar já aqui está. Se eu clicar nele novamente 2 vezes, ele é aberto aqui no próprio navegador, portanto, sempre na mesma janela, e eu consigo então agora editar aqui o meu texto. Portanto, edito, fecho, e ele vai guardando e vai registando aqui a data das alterações. Portanto, como veem, isto é muito prático, acaba por ser mais rápido do que eu abrir o Word e criar um documento e dizer onde é que quero guardar, portanto, acaba por ser muito prático. Agora, em termos de organização, mas eu agora não queria este documento aqui, eu queria este documento noutro sítio qualquer. Vocês podem simplesmente arrastá-lo para onde querem, para esta pasta, ou até aqui para o meu disco, se eu quiser. Outra forma é usar o botão direito, lembra-se que eu disse o botão direito safa-nos sempre. Se eu quiser fazer alguma coisa com este documento, botão direito em cima dele, e tenho aqui algumas opções, que, por exemplo, como remover, ou seja, eliminar, transferir, fazer uma cópia dele, mudar o nome, mover, adicionar um atalho. Portanto, por exemplo, mover. Se eu escolher mover, ele pergunta-me para onde é que eu quero mover, e agora é só escolher aqui a pastinha. Por exemplo, eu quero colocar aqui nesta pasta chamada Webinar Seixal. Pronto, podes ficar aqui, só porque sim. E agora, se eu for lá a essa pasta, Webinar Seixal, portanto, eu consigo ver que o meu ficheiro está cá. Portanto, também posso simplesmente arrastá-lo para onde eu quiser. Neste caso foi parar ao meu disco
e se for necessário até posso anular esta movimentação. Portanto, como veem, ele também sobrevive aqui na raiz, chamemos-lhe assim, na raiz do disco. Portanto, em termos de criação de documentos e a gestão destes documentos e destas pastas, é só isto que precisamos de saber. Portanto, não há aqui uma curva de aprendizagem muito grande, a não ser termos o conhecimento de que a ferramenta existe e que nos permite fazer isto. De resto, é super simples como viram. Vou voltar a entrar aqui na pasta 2020-2021. Já agora, para o resto dos documentos é exatamente a mesma coisa, ok? Alguns têm características ligeiramente diferentes, por exemplo, nos formulários. Obviamente que depois eu vou ter de criar as perguntas e as hipóteses de resposta. Nos mapas tenho de selecionar o local e escolher e posicionar os marcadores, portanto, mas isso faz parte da criação do próprio documento. Mas aqui os três principais, Docs, Sheets, Slides, normalmente é super simples. Se estão habituados a trabalhar com as ferramentas da Microsoft, não vão provavelmente notar grandes diferenças nestas ferramentas, que apesar de serem um pouquinho mais aparentemente rudimentares, são muito poderosas. Algumas das funcionalidades mais avançadas destas ferramentas, no pacote da Microsoft, por exemplo, estão acessíveis aqui também. Por exemplo, se eu quero criar gráficos, eu aqui consigo. Eu quero criar tabelas dinâmicas, eu aqui consigo. Eu quero criar filtros, eu aqui consigo. Portanto, todas essas funcionalidades avançadas também podem ser utilizadas aqui de uma forma bastante simples. Depois é só uma questão de começar a escrever. Basta eu escrever alguma coisa, o documento fica automaticamente guardado, mesmo que eu me tenha esquecido do nome, ele fica automaticamente guardado. Se vos acontecer, como está agora aqui a acontecer, dele não aparecer logo, é uma questão de atualizarem a página ou voltarem atrás e andar para a frente. Pronto. Mas isto é problemas de internet. Naquele caso depois nem acabei por não escrever o nome. Portanto, pode ser essa a situação que pode acontecer. Agora, aqui nós entramos na nossa primeira curva aqui do webinar, em que agora podíamos decidir ir em frente e continuar aqui a carregar em criação de mais tipos de ficheiros, ou podemos agora fazer a curva e passar à próxima parte. Então nós vamos fazer, para não esticar muito o webinar, para nos tentar focar, vamos tentar fazer a curva, mas se tiverem alguma questão sobre alguma coisa em particular de outro tipo de documentos, também podemos tentar voltar mais tarde, ok? Bom, então agora, para chegarmos aqui ao nosso primeiro intervalo de questões, nós vamos falar aqui um pouquinho da edição de documentos. Portanto, ou seja, eu quero pegar num documento e quero editá-lo. Então, eu vou buscar aquele documento que eu chamei webinar e eu vou voltá-lo a pôr aqui na pasta 2020-2021, só para estar pertinho dos outros, ok? Já agora, uma coisa que eu me esqueci de dizer logo no início, este acesso rápido, esta secção de cima, mostra-me alguns dos documentos que eu trabalhei recentemente ou que o próprio Google Drive acha que eu posso precisar, ok? Ele pensa assim, olha, este documento que aqui viste parece-me importante, eu vou mantê-lo aqui para se tu precisares de vê-lo. E na verdade é muito útil porque eu posso clicar nele 2 vezes e esta organização foi feita através aqui da aplicação das apresentações. Como veem, portanto eu agora chegava aqui, ok, já fiz esta curva, ok, agora é a edição, muito bem. Fecho e agora continuo. Então, o que é que eu entendo por edição? O que é que se entende por edição? É pegar num documento que já está, que já foi criado, que já tem conteúdo e continuar a trabalhar nele. Então, aqui nós vamos encontrar 2 diferenças entre documentos. Temos os documentos do próprio Google Drive, que eu chamo os documentos nativos, ou seja, aqui o Docs, os Sheets e os Slides. Portanto, estes são os documentos do Office da Google. Estes, o que é que eu preciso fazer para os editar? Eu acabei já por mostrar, eu clico nele 2 vezes e ele abre, eu altero o que quero e está feito. Portanto, é isto que há sobre a edição. Obviamente que depois tem aqui as outras ferramentas, não é? De formatação, mudar tamanhos, mudar tipos de letra, portanto tudo isso, mas isso acabam por ser funcionalidades que vocês já conhecem de outras ferramentas que utilizam, portanto eu nem vou abordar aqui, não vou perder muito tempo aqui a falar delas.
Então, vou fechar este documento. Já agora, se eu colocar aqui a outra vista, eu até consigo ver ali na pré-visualização mais ou menos o que é que lá está escrito, ok? Por exemplo, este documento do Word, eu tenho aqui algumas imagens, aqui algum texto, e eu agora vou tentar editar este documento que foi criado no Word e que eu arrastei do meu computador para aqui. Então, se eu clico neste documento duas vezes, por exemplo, um documento do Word, PowerPoint, Excel, vai-me aparecer algo diferente. Não me vai abrir o Google Drive com esse documento editável, vai-me abrir uma pré-visualização. Só para eu ver. Ok, isto é só para ler. Ok? Eu, se tentar aqui clicar, ele não faz nada. Eu posso andar para cima e para baixo para ver as várias páginas, mas eu não consigo editar. Se eu quiser editar, eu tenho de clicar especificamente aqui neste botão que diz abrir com o Google Docs. Ok? Também tenho aqui outras opções, como por exemplo comentar este documento, imprimi-lo, descarregá-lo, etc. Neste caso eu quero simplesmente editá-lo, ok? Então agora, ele vai abrir, pronto, ele agora está aqui um bocadinho a carregar estas imagens, não é? Eu consigo ver uma diferença logo grande, não é muito grande na verdade, mas aqui, surge aqui a indicação que este formato é do Microsoft Word. No entanto, as limitações basicamente acabam por aí, porque eu consigo editar este documento tal e qual como se fosse um documento do próprio Google Drive, ok? Eu consigo editá-lo, eu consigo apagar aqui o que me apetecer e consigo também mudar-lhe o nome. Eu vou-lhe chamar texto, vou mudar o nome para texto 2 e vou fechar. Então o que é que acontece? Eu agora vou voltar aqui atrás. Então, o documento foi editado neste momento. Antigamente, quando eu digo antigamente, refiro-me, se calhar, a um ano atrás ou dois, quando queríamos editar um documento do Word, por exemplo, no Google Drive, ele criava uma cópia desse documento. Hoje em dia isso já não acontece. Ele edita mesmo o ficheiro original, mesmo no próprio formato do Microsoft Word. Se eu agora tentar abrir o documento, portanto, como veem, eu apaguei o exercício 1, escrevi 5, consigo ver que eu editei mesmo este documento do Word. Então, acaba por já não haver uma desculpa, esse documento depois é do Word e depois não funciona bem e é preciso criar cópias. Não. Vocês conseguem editar qualquer documento. Agora, uma dúvida que podiam ter é, ok, mas isso não vai desformatar? Em situações muito específicas, eu não posso dizer que não vai desformatar, porque pode acontecer, principalmente se houver tabelas muito estranhas, planificações muito antigas, por exemplo, mas isso também acontece dentro de versões do próprio Microsoft Word. Portanto, eu posso abrir um documento antigo e num Word mais recente ele pode fazer ali algumas trocas que vão desformatar o documento. Mas numa situação mais típica, isto funciona perfeitamente e posso editar qualquer documento desta forma, ok? Bom, então agora nós vamos fazer aqui a nossa primeira pausa, chamemos-lhe assim, e vamos ver aqui algumas das perguntas que nos têm colocado. Há alguém que está a passá-las para mim, eu ainda nem sei quantas perguntas é que são, e vou tentar respondê-las da melhor maneira possível. Já agora, sempre que acharem que há algo que vale a pena falar mais, façam uma pergunta. Às vezes eu sou demasiado rápido, porque eu, apesar de estar a tentar falar para quem não sabe nada sobre isto, às vezes nós saltamos algumas coisas sem querer, portanto, chamem-me a atenção perguntando alguma coisa que eu tenha saltado. Bom, então aqui a primeira pergunta é do Miguel Baião e pergunta se os ficheiros, documentos que colocar estão completamente protegidos contra vírus e outras ameaças. Excelente pergunta. Quando nós carregamos ficheiros para o Google Drive e quando descarregamos, o próprio Google Drive faz uma análise rápida desse ficheiro. Se estamos protegidos, nós nunca estamos protegidos, ok? Há algumas coisas ele detecta, há alguns ficheiros que ele nem sequer deixa carregar, ok? Nós tentamos carregar às vezes um ficheiro com vírus e o Google Drive nem sequer o aceita, ok? Portanto, à partida, se isso funciona assim, para descarregar não se põe muito a questão porque ele já filtrou a entrada. No entanto, pode acontecer, obviamente, que
que tenha algum vírus e poderá provocar algum problema. No entanto, a verdade é que, mesmo que o documento tenha um vírus, se nós trabalharmos só no Google Drive, só mesmo no site, nada vai acontecer ao nosso computador, uma vez que esse ficheiro acaba por não passar pelo nosso computador. Nós estivemos a trabalhar na cloud, ok? Trabalhar na cloud eu não estou a trabalhar no meu computador, eu estou a trabalhar no computador de alguém, de outra pessoa. Neste caso, num servidor da Google. Nem sei se está na China, se está nos Estados Unidos, por isso é que se diz que está na nuvem, não interessa onde é que está. Está lá e funciona, isso é que é importante. Portanto, no entanto, estamos mais protegidos do que se não usarmos o antivírus no nosso computador, por exemplo. A segunda pergunta, da Camila Viana. Se eu deixar de ter a conta da minha escola, perco a informação que tinha na drive desse e-mail? Ok, sim e não. Portanto, nós, enquanto temos acesso à nossa conta, nós podemos descarregar sempre todos os nossos ficheiros, ok? Imaginem a seguinte situação. Imaginem que eu vou-me embora desta escola, mas eu preciso aqui desta informação do ano letivo. Então, como eu digo sempre, botão direito em cima dessa coisa, botão direito em cima desta pasta que eu quero, escolho transferir e ele vai-me descarregar estes ficheiros e pastas todos num único ficheiro comprimido. Ok? Agora, o que é que era preciso fazer? Era só esperar, ele já está aqui descarregado, ou melhor, está a descarregar ainda, ele faz-me isto num ficheiro zip e eu agora posso descomprimi-lo e pôr a pasta onde me apetecer. Ok? Agora, outra situação, depois às vezes também depende das políticas da escola, ok? Por exemplo, na minha escola, por norma, nós acabamos por não desativar as contas dos professores antigos, até porque podem voltar, não é? Mas mesmo que a gente desative uma conta, esses ficheiros não são eliminados, se nós desativarmos apenas a conta. Pronto, obviamente que se algum colega disser eu tinha uns ficheiros aí de quando eu estive aí há 10 anos atrás, conseguem recuperá-los? Tecnicamente sim, conseguimos dar os ficheiros que essa pessoa tinha na Google Drive de há 10 anos atrás. Portanto, mas para todos os efeitos, fiem só naquilo que vocês podem fazer, e aquilo que vocês podem fazer é fazer uma cópia de tudo, e se fizerem com sincronização, vou falar mais à frente, até vão ter menos trabalho do que isto que eu vos mostrei. Agora, segurança no Google Drive, que passos e cuidados a ter? Deverão ter os cuidados de qualquer conta online, proteger a vossa conta através de uma password forte, se usarem aquele método de autenticação de 2 passos, em que precisamos de, além de saber o utilizador, além de saber a password, ainda recebemos um SMS ou uma mensagem ou alguma coisa no telemóvel para confirmar, sou mesmo eu, ok? De qualquer forma, não existe nenhum sistema perfeitamente seguro e quando nós achamos que estamos super seguros, normalmente é quando não estamos. Mas, de qualquer forma, é mesmo proteger os nossos dados através de uma password que ninguém saiba além de nós. Portanto, depois seguir as regras da criação de passwords, uma password forte, com maiúsculas e minúsculas e números e caracteres, que não seja uma palavra que exista, por exemplo. Portanto, 1, 2, 3, 4 é uma péssima password, password é uma péssima password, é das passwords mais utilizadas no mundo. Insira password, não usem essa. Portanto, se a vossa password é password ou 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tecnicamente eu sei qual é que é a vossa password e não estou muito seguros. À parte disso, não há muitos mais cuidados a ter, a não ser proteger esse acesso inicial. Aqui o Pacheco Vieira. Como ter acesso aos ficheiros partilhados comigo sem que o tamanho ocupe espaço na minha conta do utilizador? É possível desativar o acesso rápido? Excelente pergunta. O acesso rápido... Há uns tempos... Quando todas as perguntas me fazem sobre produtos Google, eu tenho que pensar sempre 3 vezes, porque eu posso estar a dizer que não, mas o Google ontem fez essa atualização e hoje é assim. Ou então ao contrário, ontem deixava e hoje já não deixa. Eu nunca tentei porque me dá jeito. Eu penso que sim, nas definições, mas é uma questão de procurar. Depois podemos ver isso mais tarde, se houver tempo. Agora,
ter acesso aos ficheiros partilhados comigo. Se os ficheiros estão partilhados connosco, e isto é uma das coisas que vamos ver depois na partilha, tecnicamente eles não estão a ocupar espaço na nossa drive. De qualquer forma, não é uma coisa que me preocupe muito, sabem porquê? Porque o espaço é ilimitado, portanto, eu tenha 20 megas ou 20 gigas ou 20 teras, para mim é igual, e aparentemente para a Google também não é muito diferente, que eles não estão muito preocupados com isso. Ok, portanto, estou aqui a receber a confirmação de que sim, pode, depois nós podemos procurar mais tarde nas definições a ver onde é que isso está feito. No entanto, se vocês mantiverem lá o acesso rápido, vão ver que aquilo dá jeito, ok? A mim pessoalmente dá, porque no acesso rápido aparecem não só os nossos ficheiros, mas os ficheiros que partilharam connosco e que nós acedemos recentemente, ok? Bom, mais. Agora, se eu quiser editar um documento partilhado comigo sem que... espera aí, já me perdi. Se eu quiser editar um documento partilhado comigo... Editar um documento partilhado... um documento que alguém partilhou comigo, ok. Sem que a minha edição possa ser vantajosa para o seu autor, faço uma cópia. Sim, aí depende do que quiserem, ok? Se alguém partilhar convosco um documento e que seja de edição, mas que vocês não queiram editar o documento dessa pessoa, podem sempre fazer uma cópia e essa cópia é vossa, ok? A cópia do original não fica obrigatoriamente partilhada com o dono original, portanto passa a ser apenas nossa e nós passamos a ter as permissões nesse ficheiro, ok? Depois há várias variantes, mas isto já tem a ver com aqueles tais cenários de colaboração que vamos falar à frente. Mas, por exemplo, imaginem que eu sou coordenador de departamento e eu partilho com os meus colegas o modelo da planificação anual. E eles acedem ao meu e criam uma cópia para si próprios. Depois eles editam essa cópia e depois enviam uma cópia ou partilham comigo, mas isso é algo que podemos ver, mais tarde. Portanto, aqui destas perguntas já não temos mais. Já agora, aqui em relação à pergunta do Pacheco Vieira, uma vez que não temos mais perguntas, portanto, para desativar aqui o acesso rápido, portanto, isto sem ter a certeza, ok? Mas há coisas que são sempre iguais aqui nos produtos da Google. Nós vamos aqui à rodinha dentada das definições e a existir, portanto, aqui provavelmente definições, e a existir essa opção de desativar, ela vai aparecer provavelmente aqui. Depois é só uma questão de procurar, mas atenção, novamente, não tenho a certeza absoluta porque estou a aceder aqui assim meio de olhos fechados, sem procurar grande coisa, ok? Mas é possível que esteja provavelmente por aqui. Ok, então agora continuando, e agora, onde é que eu ia? Deixa-me abrir aqui o documento, que está aqui no acesso rápido, ok? Ok, então agora vamos falar da edição de documentos Google versus a edição de documentos da Microsoft. Vamos tirar as perguntas daqui e vamos continuar. Então, o que é que nós precisamos de saber? A diferença de edição não é enorme, ok? Portanto, eu edito um documento da mesma maneira que edito outro. Agora, há vantagens e desvantagens de utilizar uma maneira ou outra. Por exemplo, se vocês querem que um documento continue a poder ser editável no Microsoft Word, se calhar convém deixá-lo no formato original. Se vocês querem criar uma coisa de raiz, provavelmente, se quiserem criar algo de raiz no Google Drive, provavelmente o ideal é vocês criarem o documento aqui no próprio Google Drive, tendo em atenção de que esse documento acaba por funcionar na nuvem só dentro do Google Drive. O Google Drive acaba por ser a aplicação que nos permite abrir esse documento, ok? De qualquer forma, em qualquer altura, ok? Eu posso abrir um documento, por exemplo, este que estava ali no acesso rápido. Este documento, como não tem aquela informação do DocX, quer dizer que este é um documento do Google Docs, portanto é um GDoc. E eu posso, em qualquer altura, transferi-lo para um documento do Microsoft Word, ok? Eu consigo também transformá-lo, se tiver essa necessidade,
porque eu posso querer enviar este ficheiro para alguém que não utiliza estas coisas das internets, saiba-se lá porquê, e precisa do documento numa pen, ok? E então eu posso transferir este documento como um documento do Microsoft Word, copiá-lo para a pen, dar a pen à pessoa e a partir daí ela que se desenrasque com o programa que quiser, ok? Portanto, estas são algumas das principais diferenças. Se eu fizesse este webinar há um ano atrás, eu conseguia-vos dar aqui uma série de diferenças. Hoje em dia, na verdade, não existem muitas. A diferença principal que vos vai aparecer é aquilo que eu já vi. Se clicarem 2 vezes num documento do Google Doc, que é este, ele abre logo imediatamente. Se clicarem 2 vezes num documento de texto do Microsoft Word, ele passa pela pré-visualização e só depois é que ele é aberto se eu clicar naquela opçãozita, ok? Portanto, esta é uma das diferenças uma das diferenças principais e, portanto, como veem, também não dá muito trabalho, é simplesmente um aviso, uma chamada de atenção. Atenção, este documento talvez não seja aquilo que tu pensas, este documento é do Microsoft Word, ok? Portanto, de qualquer forma, podes continuar à vontade que a gente deixa, ok? Bom, agora começamos a chegar a uma das curvas críticas da utilização do Google Drive. Muitas destas funcionalidades já são utilizadas por muitos de nós. Muitas vezes as vossas dúvidas começam quando chegamos à parte da partilha. Como é que se partilha, com quem é que se partilha, como é que se faz, como é que não se faz e como é que se acede às partilhas, ok? Então vamos começar por tentar partilhar alguma coisa com alguém. Então, a partilha, como eu já fui dizendo, permite-me dar acesso a alguém aos meus documentos. Essa pessoa, até no limite, pode nem sequer ter uma conta Gmail, pode nem ter e-mail. Eu posso enviar um link, por exemplo, através do WhatsApp, e a pessoa no WhatsApp clica no link e aquilo abre a pasta com os ficheiros que eu estou a partilhar com essa pessoa. Então, eu posso partilhar 2 coisas, um ficheiro ou uma pasta. Se eu partilho uma pasta, eu partilho tudo o que lá está dentro, ok? Se eu partilho um ficheiro, essa partilha aplica-se apenas a esse ficheiro e a mais nada. Se eu for aqui ao meu disco, eu consigo ver que há aqui uma pasta que tem um bonequinho ligeiramente diferente. Deixa eu ver se eu consigo pôr isto um bocadinho maior. Não muito. Portanto, estão a ver aqui esta pasta de documentos que tem aqui este bonequinho. Significa que esta pasta tem alguma opção de partilha ativada, ok? Então é fácil identificar pastas que já estão partilhadas. As outras quer dizer que não estão. Mas vamos partilhar lá agora. Então, por exemplo, eu estou aqui a querer partilhar esta pasta. O que é que eu faço? A técnica do costume. Carreguem com o botão direito em cima dela. Então, o botão direito em cima da pasta permite-me aceder à opção de partilhar. Então, existem 2 formas de partilha. A partilha tradicional com pessoas, com alguma pessoa em particular. Por exemplo, eu quero partilhar esta pasta com o Luís Pita. Ou a outra forma é partilhar uma pasta através de um link. Eu quero que quem tem este link consiga ver o conteúdo. Então, eu vou simplesmente clicar em partilhar. E quando clicamos em partilhar, aparecem aqui 2 secções diferentes. Portanto, partilha com pessoas em particular, através do e-mail, e as opções em baixo são as opções de partilha com um link. Okay? Então vamos começar pela de cima. Isto aqui tem estas opções aqui pré-definidas, portanto, diz aqui quem é que é o proprietário, portanto sou eu, e agora posso adicionar aqui pessoas. Ele tem aqui logo as pessoas com quem eu comuniquei mais recentemente, mas eu vou partilhar isto com, por exemplo, com o Luís Pita. E agora posso colocar aqui uma mensagem opcional, pronto, cá está. Ora bem, o que é que isto vai fazer? Isto vai fazer com que esta pessoa receba, se eu quiser, receba uma notificação uma notificação por e-mail, ok? E essa pessoa vai receber o e-mail, portanto, fulano tal está a partilhar isto consigo, pronto. Ou ignore, ou diga que sim. Na verdade, nem precisamos dizer que sim, porque é partilhado e pronto. Agora, o que é importante? Aqui ao lado é o que é que esta pessoa pode fazer. Então, se eu clicar aqui,
esta pessoa, nesta pasta em particular, pode apenas ver, só ver. Pode ver e pode descarregar, ok? Até pode editar os documentos que lá estão dentro, mas edita cópias, ok? Ele consegue ver e consegue criar uma cópia para si próprio ou consegue fazer o download de um dos meus originais, ok? Essa pessoa tem essa possibilidade, mas nos meus originais não mexe. Ou então, como editor, se eu disser que esta pessoa pode ser editora, ela pode alterar tudo o que quiser dentro desta pasta. Consegue acrescentar ficheiros, consegue eliminar ficheiros, consegue mudar nomes ou consegue editar o conteúdo, ok? E também pode partilhar esses documentos, essas pastas, até com outras pessoas além de nós, ok? Pronto, depois, em quase tudo o que eu vou falando, há sempre mais alguns pormenores, mais algumas opções mais avançadas que existem. Eu vou tentar evitar falar nelas, ok? Para falar do essencial, ok? Para não se perderem. Ok, então, na prática, eu vou cancelar, porque eu estive aqui muito tempo a falar, mas na verdade eu não fiz praticamente nada, o que talvez possa parecer que isto é uma coisa muito demorada. Então vou fazer do início. Então, ainda não partilhei nada, botão direito, em cima da pasta, partilhar. Agora, com quem eu quero partilhar? Ponho uma pessoa ou um grupo, até podia pôr o meu grupo disciplinar da minha escola, mas pronto, eu vou dizer outra vez que é o Luís Pita. Ele pode editar, quer notificar, e eu vou escrever aqui só um ok. Também é opcional, ok? Se não disserem nada, a pessoa recebe na mesma notificação a dizer que este ficheiro foi partilhado. E agora é só clicar em enviar. Portanto, quando eu envio esta partilha a essa pessoa, a pessoa recebe um e-mail com essa informação. Eu já vos vou mostrar como é que é o contrário, o que acontece se eu próprio receber. Ok, então, mas antes disso, vamos pegar aqui num ficheiro qualquer e vamos ver as definições de partilha desse ficheiro. Então, eu entrei dentro da minha pasta partilhada. Estou a ver agora aqui este ícone. Esta pasta 2020-2021 está partilhada, por isso é que isto aparece. Eu até consigo ver quem é que é. Portanto, o Luís Pita, que tem um lápis, significa que ele pode editar, ok? E agora, esta partilha aplica-se a tudo. Por exemplo, este documento do webinar pode ser editado pelo Luís Pita, desde que esteja cá dentro. Vêm aqui também os iconzinhos pequeninos da partilha, aqui ao lado do ficheiro. Portanto, significa que este ficheiro está partilhado. Sem eu ter dito, este ficheiro pode ser partilhado. Eu não precisei dizer isso porque está dentro da pasta, então isto funciona. Eu tinha falado aqui com o Luís Pita que a gente podíamos fazer isto em direto, só que não funciona porque eu estou um bocadinho avançado em relação a vocês, ok? Eu estou a falar um minuto à frente e não podia estar aqui à espera tanto tempo, até para ele ouvir o que eu estava a dizer e depois começar lá. Mas pronto, eu vou fechar isto. Mas vá, eu vou pegar neste ficheiro em particular e vou levá-lo para o meu disco. Ok? Portanto, se eu tiro desta pasta partilhada, este ficheiro deixou de estar partilhado. Este ficheiro aqui, este sim, está partilhado. Se eu for aqui às opções de partilha deste em particular, aqui partilhado, eu consigo ver que ele tem aqui o Luís Pita como editor, apesar de eu não ter dito especificamente que este ficheiro era assim. Se eu agora voltar aqui ao meu disco e for ver aqui o meu ficheiro webinar, que agora já está fora da pasta partilhada, vou partilhá-lo e vejo que não está cá ninguém, ok? Portanto, é mesmo assim. Portanto, isto é o normal, é não ter ninguém. Se está dentro de uma pasta partilhada, ele assume essa partilha, ok? Mas agora imaginem a seguinte situação. Olha, aqui o Luís Pita já estão a ver que ele diz que pode editar, ele alterou o nome da minha pasta para 2020, portanto, acrescentou, posso editar, assinado Luís Pita. Portanto, eu não estou a mentir, ok? Acreditem em mim, podem fazer isso. Mas agora, imaginem que eu quero o seguinte, ele pode mexer em tudo, exceto este ficheiro. Este ficheiro não, este ficheiro está fora de limites. Então, eu posso, num ficheiro em particular, partilhá-lo, e este em particular, eu não quero que ele seja editor. Eu nem sequer quero que ele o veja. Então eu posso até removê-lo daqui. Se eu escolher remover, o Luís Pita deixa de ter acesso a este ficheiro. Consegue ver que ele lá está, mas não consegue ver, nem sequer consegue ver o seu conteúdo. Okay? Acaba por ser um ficheiro privado meu, apesar de estar dentro de uma pasta partilhada com outras pessoas. Isto não é uma situação muito normal, não é muito típico, mas que eu posso fazê-lo, ok? Também podia fazer o contrário, que já vamos ver mais à frente.
Pronto. De qualquer forma, numa situação típica de partilha de um ficheiro em particular, portanto, eu vou partilhar este ficheiro webinar, vou partilhá-lo, e vou partilhá-lo aqui com o Luís Pita outra vez, e por que não? Mas aqui ele pode só ver, ok? Aqui, se for um ficheiro, tem 3 opções. Pode ver, pode comentar, pode editar. Ok? Portanto, ver, ele só pode ver o conteúdo, pode fazer uma cópia para si, mas não pode mexer no meu original. Comentador significa que ele pode fazer comentários ao meu trabalho e pode dar-me sugestões ao meu documento, mas não altera o original. Editor, ele pode fazer basicamente o mesmo que eu posso. Portanto, neste caso, eu nem o vou notificar para não chatear com o e-mail, eu vou simplesmente partilhar com ele e já está. Agora, a vossa questão pode ser, então se ele não recebe um e-mail, como é que ele sabe que aquilo está partilhado? Bom, eu podia lhe dizer. Ou então, ele podia vir aqui aos partilhados comigo e ver o que lá estava. Se for aos partilhados comigo, nós conseguimos ver tudo aquilo que está partilhado connosco. Okay? O Luís Pita, se for lá, consegue ver aquele ficheiro. Eu consigo ver tudo aquilo que está partilhado comigo, incluindo todos os trabalhos do Classroom, de todos os meus alunos, todos os meus formandos. As coisas vão aparecer por aqui. Okay? De qualquer forma, o que eu vos queria mostrar antes disso era... vou abrir aqui o meu e-mail para ver o que é que acontece quando alguém partilha uma pasta comigo, ok? Então aqui, vamos... Estas partes aqui não interessam. Já vamos falar disto. Então, ora bem, temos aqui o Luís Pita, por exemplo, vamos ver aqui este e-mail. Recebeu um convite de Luís Pita para ver a seguinte pasta partilhada. É uma pasta chamada pasta visualização. Portanto, isto aqui diz especificamente o que é que eu posso fazer. Então, este segundo e-mail recebeu um convite de Luís Pita para ver a seguinte pasta partilhada. Aqui ele talvez se tenha enganado e talvez tenha mudado mais tarde, mas inicialmente ele partilhou comigo para eu apenas ver, mas a ideia é que eu posso editar. Já vamos ver se ele depois mudou. Porque este é o e-mail inicial, ok? Em qualquer altura do campeonato nós podemos mudar de ideias. Agora, aqui, Luís Pita convidou para contribuir para a seguinte pasta partilhada. É o tal acrescento que ele talvez precisou de fazer. Deve ter enganado à primeira. Ok? Portanto, eu consigo ver tudo isto. Agora, se eu for aqui aos partilhados comigo, eu consigo ver tudo isto. Ok? Vou aqui mais devagarinho. Não estou a conseguir pôr isto aqui com jeitinho. Deixa lá ver. Isto é porque estou aqui a trabalhar com uma resolução muito pequenina. Ok. Portanto, estão aqui a ver pasta 1. Isto é mesmo o nome da pasta, que ele chamou Carlos Edição, pasta 2, Carlos Visualização. Então, eu vou entrar na pasta 1. Portanto, isto não está no meu Google Drive, ok? Está no Google Drive do Luís Pita. Eu apenas estou a ter acesso àquilo que está guardado na conta dele. Aqui, não está cá nada dentro, mas esta pasta é como se fosse minha. Eu posso começar a criar pastas. Eu posso começar a arrastar ficheiros para aqui. Eu vou pôr aqui uma apresentação. Portanto, eu tenho total ou quase total controle sobre esta pasta. Ok? E tudo o que está aqui dentro, tanto eu como o Luís Pita podemos editar. Agora, se eu voltar aqui à pasta 1, Carlos Edição. Disparate. Esta foi a que eu já tinha aberto. Pasta 2, Carlos Visualização. Então, nesta pasta, é só para eu ver. Se eu clicar com o botão direito, veem que eu não tenho acesso a nada disto. Porquê? Porque eu só posso ver, não posso editar. Posso descarregar estes documentos, mas não posso editá-los. A não ser que ele tinha dito especificamente que eu posso. Então, nós já combinámos previamente que um destes documentos que ele criou, há um que eu posso editar e outro não. Então, vamos ver este. Documento sem partilha explícita. É o nome do documento. Se eu for aqui ao partilhar, eu consigo ver que não tem cá nada. E eu não tenho sequer acesso a estas opções. Então, este documento é apenas para eu ver. Se eu for aqui à partilha deste documento, aqui o que nós combinámos foi que este documento em particular, ele ia permitir que eu editasse, mesmo estando dentro de uma pasta em que eu só posso ver. Este aqui é especial, então eu posso editá-lo
E se eu clicar com o botão direito aqui neste documento, eu, não, por exemplo, não posso mudar o nome dele, mas neste documento já tem um funcionamento diferente, ok? Apesar de estar dentro da mesma pasta. Portanto, eu agora podia entrar no documento e podia editar o que me apetecesse. Portanto, estas são algumas das funcionalidades que podemos ter sobre a partilha de documentos de uma forma simples, ou para edição ou para visualização. Agora, é aqui a altura que nós vamos tentar fazer a tal curva, tentando manter-nos no caminho e não tentando dispersar muito. Ok, quando nós começamos a falar em permissão de edição, começamos a falar de colaboração. Eu estou a deixar que alguém colabore comigo. Eu quero que alguém colabore comigo. Então, um documento com permissão de edição, à partida é um documento em que podemos trabalhar colaborativamente ao mesmo tempo. Então, para vocês poderem participar, na tal página que eu partilhei convosco, em que vocês conseguem ter acesso a estes materiais, eu coloquei aqui algumas coisas que vocês podem experimentar. Por exemplo, não vão lá ainda, vejam primeiro a explicação e a gente já vê o resultado. Então, eu coloquei aqui um documento, eu até o coloquei aqui de forma a que consigam ver o conteúdo, em que eu escrevi lá dentro, olá. É um documento do Google Drive e se clicarem aqui neste cantinho, isto abre o documento, como eu tenho mostrado até agora, ok? E vocês podem alterar isto. De qualquer forma, este link aqui está, Google Docs, abrir diretamente, faz exatamente a mesma coisa, ok? Isto era só para o caso de não verem aquele iconzinho pequenino. Então, se clicarem aqui, vocês conseguem entrar dentro do meu documento e podem começar a escrever. Aqui mais em baixo temos a mesma coisa, mas para uma folha de cálculo. Novamente, eu posso abrir e editar. Agora, enquanto eu vou falando, e vou tentando atrasar isto, eu gostaria que alguns de vocês tentassem abrir este documento da folha de cálculo, ou o documento de texto e esta folha de cálculo, e começassem a escrever qualquer coisa. Não interessa o que é, vão lá e escrevam qualquer coisa, só para nós vermos como é que esta colaboração funciona em simultâneo e em direto. Eu vou abrir os dois, eu vou abrir também aqui o documento do doc, que já tinha aberto há mais tempo, e eu vou esperar um bocadinho que vocês comecem a escrever. Ok, então aqui já temos algumas pessoas a escrever. Então, se vocês repararem, aparecem aqui umas bolinhas. Eu consigo ver que o Luís Pita já aqui está, até consigo ver que ele está ali com o cursor e está a fazer aqui estas alterações em direto. Mas também consigo ver que agora algumas pessoas, mesmo sem ter uma conta de utilizador aberta, ok, eles também conseguem, como anónimos, ok? Isto, claro, que pode ser feito sem ser com contas anónimas, mas aqui é para facilitar. Portanto, e consigo ver aqui estas pessoas todas a começar a entrar, e aqui o Coelho Anónimo, e o Tchuga Anónimo, e o Manatim Anónimo começam todos a escrever o que lhes apetece. Ok? Portanto, ao mesmo tempo estão aqui a editar o documento comigo. Obviamente que isto tem que ser mais organizado. Cada um, por exemplo, começava a editar uma página, ou fazermos um texto colaborativo. Portanto, isto depois ia depender do contexto, já vamos falar a seguir. Se eu for aqui ao Google Sheets, eu consigo ver que também há aqui uma série de pessoas. Portanto, houve aqui alguém que o Rinoceronte Anónimo provavelmente escreveu Escola Básica de Corroios, e aqui cada pessoa conseguimos ver em que célula é que ele está a editar. Então, aqui, mesmo sem eu falar nisso, vocês já começam a ter algumas ideias do que é que eu podia fazer com uma folha de cálculo partilhada desta forma. Como é que eu podia na escola pôr isto em prática, mas já vamos falar disso. Portanto, ok, muito obrigado, já deu para perceber que assim conseguimos muito rapidamente construir algo em conjunto, ok? Portanto, estamos aqui a ver algumas indicações. E agora, algo muito importante neste trabalho colaborativo é saber que tudo isto tem um controle muito grande, ok? Então agora, vocês ainda continuam a ouvir, não é? Agora é a altura em que vocês vão deixar de escrever para ouvirem e verem, ok? Portanto, agora passam outra vez para o YouTube para vermos aqui algo interessante. Então, eu e qualquer pessoa que pode editar, pode vir aqui ao ficheiro e ver o histórico de versões. Aqui, ver histórico de versões.
o que é que isto me vai permitir? Vai-me permitir ver todas as alterações que foram feitas ao documento, basicamente quase segundo a segundo. Então, se eu for aqui espreitar, eu consigo ver como é que este trabalho foi sendo alterado. Ok? E eu consigo, se precisar, eu consigo ver como é que ele estava antes destas alterações começarem. Portanto, aqui às 18h28, este documento estava assim. Às 18h30, que é a versão atual, este documento já tem aqui uma série de edições. E eu agora até posso ver, aqui quem é que fez o quê. Por exemplo, ok, o Luís Pita apagou-me ali o olá e escreveu esta parte aqui. Dá para ver aqui com esta cor as alterações que ele fez. Ok, outra edição. Isto é dentro aqui destas edições. Como são tantas, eu tenho que fazer por aqui. Ok, o Luís Pita escreveu aquilo. Isto foi feito por utilizadores anónimos. Por exemplo, este boa tarde, como o Rui Dantas tem uma conta, eu consigo ver que foi ele que escreveu boa tarde e viva o Benfica. Se eu não fosse do Benfica, eu podia chamar-lhe a atenção, mas pronto, quem diz a verdade não merece castigo, não é? Portanto, e assim conseguimos ver que a Angélica escreveu este olá, boa tarde, o Nuno Ratão escreveu aqui este muito bom, então dá para perceber que nós conseguimos com alguma segurança, desde que não seja feito assim desta forma tão anónima, se eu partilhar com determinadas pessoas, essas pessoas têm permissão de edição, logo eu consigo saber quem é que fez o quê. E consigo ver quem é que fez os disparates e quem é que escreveu as coisas boas. E se for necessário, e agora desculpem lá, eu posso em qualquer altura restaurar uma versão mais antiga, ok? Eu podia restaurar esta versão e voltar ao meu original, ou eu podia querer guardar aqui algumas destas alterações, mas neste caso não quero. Eu vou voltar a pôr isto aqui como estava, restaurar esta versão e todas as alterações que foram feitas desapareceram, ok? E o documento voltou ao seu estado inicial. Numa situação normal eu podia colocar um estado intermédio, ok? Até o momento em que alguém decidiu apagar tudo, como eu fiz agora. Onde está a porta do armário? Não faço ideia. Mas pronto, vamos fechar isto, ok? Agora estava ali a ver aquilo, ali a folha de cálculo está ali. Que bonito. Prontos, estão a ver? Portanto, conseguimos fazer aqui uma coisa muito interessante e muito, muito rápida. Portanto, aqui mais em baixo, até temos uma pasta Drive com todos os documentos partilhados. Estes vários documentos que eu estou aqui a ver, incluindo aquele ficheiro que recebe as respostas do formulário, está algures aqui. Então, tecnicamente, vocês até podem ver o tal documento, o documento que o Luís Pita está a editar para mim com as vossas perguntas. Então, também pode ser algo que podem experimentar a ver aqui, incluindo o esquema, mas aqui estas coisas é só para ver, ok? Ok. Então, antes de falar dos cenários de partilha, dos cenários de colaboração, falta falar da partilha com um link, ok? Tecnicamente, aqueles ficheiros que vocês estavam a editar era uma partilha com link, ou seja, permite que qualquer pessoa, sem eu saber quem é, possa chegar lá e editar. Então, como é que isso é feito? Isso é feito, neste caso eu vou criar aqui uma pasta nova, vou-lhe chamar 2021-2022, e esta pasta eu vou partilhá-la com quem eu quiser através de um link, não com uma pessoa em particular, mas com qualquer pessoa. Então aqui, mais uma vez, botão direito. Agora, há várias maneiras de fazer isto, eu prefiro que vocês escolham esta, como fizemos há bocado. Partilhar, ok? Há outras formas, não se esqueçam. Mas eu gosto mais desta. Partilhar. Então, já vimos como é que funciona a parte de cima, vamos ver como é que funciona a parte de baixo. Aqui, isto diz o seguinte: restrito, apenas as pessoas adicionadas podem aceder através deste link, ou seja, apenas as pessoas que estiverem aqui. Neste caso, eu não quero isso, então eu vou alterar. Vou aqui alterar link para... E agora surge aqui, vamos tirar isto da frente, surge aqui quem é que pode fazer algo com este link. Se eu enviar este link a alguém, se essa pessoa tiver um e-mail da minha instituição, da Academia do Professor, essa pessoa pode ver, ok? E também podia dizer que podia editar.
Mas neste caso, se eu quiser que seja com toda a gente, eu venho aqui. Não é com a academia do professor, é com qualquer pessoa com o link. Então, agora é só uma questão de ler. Qualquer pessoa com o link na internet pode editar, ok? E para editar é necessário iniciar sessão, certo? Então, se for desta forma, é mesmo preciso uma sessão iniciada, se for uma partilha desta maneira. Se for ver, qualquer pessoa na internet com este link pode ver, independentemente de ter uma conta de Gmail ou não, ok? Era só copiar este link e enviá-lo para quem eu quiser, ok? E este link fica sempre ativo. Se eu estiver aqui a ver, aparece na mesma como partilhado, apesar de eu não ter partilhado com ninguém em particular, ok? Se eu voltar à partilha, eu consigo alterar isto para as opções que eu quiser. Portanto, se eu quiser eliminar isto, eu volto a pôr como restrito apenas as pessoas em que eu escrevi lá o nome ou o e-mail delas, só essas pessoas é que podem ver ou editar. Esta opção aqui do meio, da Academia do Professor, aparece para quem tem Google Suite. Se tiverem Google Suite, aparece a vossa própria instituição. Por exemplo, a Escola das Abelhas. Portanto, só as pessoas da Escola das Abelhas é que podem ver ou editar. Isto também acaba por dar uma segurança maior aos nossos documentos, que apesar de poderem ser partilhados com um link para qualquer pessoa, é qualquer pessoa que tenha uma conta de e-mail da nossa escola. Portanto, esta opção é muito importante utilizar quando são documentos que não convém que sejam editados ou vistos por pessoas que nós não queremos, ok? Então assim conseguimos ter um controle sobre isto. De qualquer forma, eu posso fazer misturas, ok? Eu posso dizer que qualquer pessoa com o link pode ver, mas, se eu voltar aqui, eu posso dizer que pessoas em particular, por exemplo, novamente o Luís Pita, mas esta pessoa em particular, além de poder ver, pode editar, ok? Então podemos sempre fazer isto. Com qualquer documento, com qualquer pasta. Portanto, o que é aqui importante também lembrarem-se é, se eu partilho uma pasta, tudo o que lá está dentro é partilhado. Mesmo que eu coloque lá mais tarde. Por exemplo, se eu este ficheiro do webinar, se colocar dentro desta pasta, ele pergunta-me, olha, de certeza é porque esta pasta já está partilhada com alguém e esse alguém vai poder ter acesso a isto, que se calhar não estás bem a perceber, mas é melhor que mais atenção. Mas pronto, se tivermos a certeza, ele deixa mesmo mover isto, ok? Bom, então, basicamente, estas são estas as opções de partilha, ok? Eu fiz isto de uma forma demorada, mas isto é muito rápido. Partilhar, escolher quem e o que é que pode fazer. Ponto final. É a opção mais segura. Se quiserem fazer algo mais público, partilhar, aquela opção do link, que toda a gente pode ver ou editar. Portanto, é tão simples como isso, ok? Eu estou aqui a falar disto há 20 minutos, mas tecnicamente bastava 20 segundos para fazer as duas coisas. Ok. Bom, então este é um cenário de partilha simples, ok? Em que nós estamos a editar documentos em conjunto com os nossos amigos, com os nossos colegas, com os nossos alunos, seja o que for. Depois a parte difícil, quando é que chega? A parte difícil... já agora, estou aqui a ver as indicações do Luís Pita. Ele tem toda a razão. Esta caixa de partilha, que aparece quando partilhamos algo, mudou durante este último mês. É possível até que vocês ainda não tenham esta versão nova, mas as opções são as mesmas, ok? Simplesmente tem um aspecto ligeiramente diferente e até ficou mais simples e mais simpático de utilizar por qualquer um de nós. Agora, como eu estava a dizer, a parte de partilhar é fácil. Agora, ter ideias de como pôr isto em prática é que às vezes podemos demorar um bocadinho, mas é uma questão de vermos alguns cenários, ok? Por exemplo, na verdade eu não sou coordenador de departamento, mas aqui neste papel eu sou coordenador de departamento. Fulano tal é o tipo que tem de fazer a ata. E ele faz a ata e, como é habitual, depois a ata tem que ser aprovada por todos e revista por todos. O que é que ele pode fazer? Se ele partilhar o documento da ata com as pessoas do grupo disciplinar ou do departamento, essas pessoas podem editar o documento, sugerir alterações que podem ser aceitas ou não. Portanto, até pode ser feito assim dessa forma. E assim, em vez de estar a enviar
o mesmo ficheiro, a mesma ata para 10 pessoas ou 20 pessoas, depende do tamanho do departamento, e depois cada uma dá as suas sugestões de alteração e toda a gente viu que faltava uma vírgula naquele sítio e que faltava um acento naquele sítio, só que depois cada um fez alterações diferentes. Eu preciso estar a recolher 20 ficheiros diferentes, estar a ver o que é que cada um fez e estar a incluir essas alterações todas no meu original. Então isso é uma perda de tempo autêntica. Provavelmente alguns de vocês estão a pensar, eu já fiz isso. Alguns de vocês estão a pensar, eu só não faço isso porque é super aborrecido estarmos todos a rever aquilo ao mesmo tempo e eu deixo isso para o coordenador tratar e eu confio no trabalho dele. Mas pronto, podiam fazer desta forma. Por exemplo, agora nesta altura, fazer uma grelha de acompanhamento para ver que alunos é que estão a cumprir e que alunos é que não estão a cumprir. Partilhado com o conselho de turma, em que cada professor indica, lá na grelha, portanto construída, quais é que são os alunos que não estão a cumprir com as tarefas pedidas. E cada professor vai editar a coluna da sua disciplina e o diretor de turma fica simplesmente sentado a ver as cruzinhas a aparecer nos sítios certos, em vez de ser o professor, o diretor de turma, a receber e-mails de toda a gente, a dizer, olha, fulano tal, falta isto, fulano tal, falta aquilo, fulano tal, falta aquilo outro. E desta forma conseguimos fazer algo mais prático. Agora, outro cenário tem a ver com, e este exemplo que eu já estava aqui a saltar, tem a ver, por exemplo, com a edição dessa ata, ok? Eu já tinha preparado aqui com o Luís Pita aqui um documento que nós partilhámos um com o outro para corrigir e eu até recebo aqui um e-mail que diz o seguinte: Luís Pita adicionou sugestões ao seguinte documento e depois tem aqui uma série de sugestões. E agora, o que é que são estas sugestões? Se eu for abrir o tal documento, ok, então eu consigo ver que tanto o Luís Pita como outras pessoas, porque nós partilhamos isto depois com toda a gente, ok? Está naquela pasta, e eu consigo ver o que é que as pessoas estão a sugerir. Eu escrevi aqui um documento com alguns erros propositados, ok? Por exemplo, se quiserem ver, este é o meu documento original, ok? não está grande coisa, tipo, bom dia com 2 i's, como estão vocês, ok? Portanto, este era o meu original. Agora, existe aqui um modo que permite sugerir. Estão aqui a ver? Modo de sugestão, modo de visualização, modo de edição. Se um utilizador tiver a possibilidade de ver e comentar, sem ser editor, ele pode fazer sugestões. Por exemplo, aqui o Luís Pita, eu consigo ver que alterações é que cada um sugere. Por exemplo, Luís Pita, eliminar um daqueles i's. Aceito. Trocar estão por estão. Aceito. Agora, aqui, depois houve algumas pessoas que fizeram alterações em cima de alterações que já estavam feitas. Porque não as veem, só eu é que as consigo ver, ok? Então, a da Susana eu vou rejeitar. Aqui, alguém escreveu, a Otília escreveu olá, eu vou aceitar este olá, e a Susana por cima trocou o olá por um olá com um O maiúsculo, assim. E o Luís Pita acrescentou aqui um parágrafo, não há necessidade nenhuma, ok? E, portanto, como estão a ver, isto seria o caso de uma ata em que há pessoas a mexer nela, mas eu, o editor, é que tenho o controle absoluto sobre o que é que fica e o que é que não fica, ok? Portanto, mesmo se nós partilharmos um documento para as pessoas poderem apenas comentar, elas podem ativar, aliás, por defeito até está ativa esta opção da sugestão, ok? Nem precisam de saber. E então assim é muito, muito prático trabalharmos um documento em conjunto, que pode ser usado para fazer uma revisão do regulamento interno da escola, do regulamento do aluno, portanto, essas coisas chatas em que a direção envia para toda a gente e diz, portanto, vejam lá se está bom, se concordam, e eu não vou ler aquilo tudo e depois estar a enviar aquilo para um desgraçado receber 200 e-mails com 200 alterações diferentes, mas se fosse feito desta forma, era muito mais prático para quem está a recolher as sugestões de toda a gente poder trabalhar de uma forma mais simples, ok? Então,
Estes são alguns cenários. Obviamente que eu podia dar aqui mais ideias do que fazer. E já agora, estas opções funcionam tanto para os documentos do Google Docs como para os documentos do Microsoft Office que lá estejam, ok? Mesmo sendo um documento do Word, também podíamos fazer isto diretamente lá. Mas pronto, como eu estava a dizer, há muitas ideias. Eu podia estar aqui o dia todo a dizer um rol de ideias. Aqui o que é importante para vocês é, quando vos surgir uma situação, e agora já tendo conhecimento do que é que o Google Drive permite, mas se sentirem que há algo que pudesse ser melhorado com isto, é muito fácil pôr isso em prática, ok? Portanto, vocês certamente já têm boas ideias do que é que podem fazer, desde coisas como trabalho colaborativo, ou simplesmente, lembram-se do exemplo que eu disse, de eu sou o coordenador e eu dou o modelo de uma grelha aos meus colegas e eles depois enviam-me, eu posso evitar isso. O que é que eu faço? Eu ponho o documento numa pasta partilhada e quando eles tiverem aquilo pronto, eles metem o documento nessa pasta. Eu não preciso estar a receber e-mails, eu em qualquer altura chego lá e vejo o que é que lá está enviado. Ok? Também pode ser feito dessa forma. Agora, algo que eu não mostrei aqui, mas que já devia ter falado há mais tempo, na verdade estava relacionado com uma das perguntas de há bocado, em relação a ocupar espaço. Agora, mas imaginem o seguinte, houve alguém que partilhou algo comigo. Por exemplo, aqui esta pasta, a pasta 2, ela não está comigo, mas eu quero que ela passe para o meu disco. Então, eu tenho duas hipóteses. Com uma pasta partilhada ou um documento partilhado, eu posso carregar com o botão direito em cima dele e escolher uma de duas opções. Adicionar atalho para o Drive e ele adiciona um atalho. Ele não faz uma cópia para mim, faz simplesmente um atalho para chegar lá. Ou então mover. O mover faz com que esta pasta passe a estar no meu Google Drive e ocupe esse espaço. Okay? Esta opção de adicionar atalho é mais ou menos recente e é muito boa. Então, se escolher adicionar atalho para o Drive, ele pergunta-me em que pasta? Pode ser mesmo no meu disco. Está bom aí. Ok? Vamos adicionar o atalho. E se eu for ao meu disco, surge como um atalho. Estão a ver aqui esta setinha minúscula? Ver se assim fica um pouquinho maior. Põe assim maior. Estão a ver aqui esta setinha? Significa que isto não está no meu disco. Por exemplo, se eu for aqui à pasta 2020, 2021, o meu disco 2021, 2020, 2021, etc, etc. Se eu abrir esta pasta, não está no meu disco, está nos partilhados comigo, ou seja, não está a ocupar espaço do meu lado, está a ocupar espaço no lado, neste caso, no lado do Luís Pita. Mas pronto, é uma forma também de organizar o nosso trabalho e não ter tanto documento fisicamente a ocupar espaço na nossa Drive, apesar de ser ilimitado, ok? Mas para quem tem Gmail, isto é muito prático, ok? Agora, o que mais sobra, antes de passarmos às perguntas, é a parte da sincronização. A parte da sincronização, para mim, é muito importante e eu agora não vou entrar em super detalhes, vou apenas explicar qual é que é a ideia. A ideia é que todos os documentos do meu Google Drive estejam também no meu computador, fisicamente. Imaginem que eu não tenho internet. Então, eu quero que os meus documentos do Google Drive estejam lá no meu computador também. Então, para isso existem as ferramentas de sincronização, em que tudo o que eu ponho no Google Drive, ele envia para o meu computador, tudo o que eu ponho no meu computador, ele envia para o meu Google Drive. Atenção, não é o meu computador inteiro, ok? É uma pasta ou uma unidade de rede, depende da opção que escolhem, que eu já vou mostrar à frente. Se eu altero um ficheiro, se eu edito o interior de um ficheiro e guardo no meu computador, se eu for a correr logo para o Google Drive e abri-lo, esse documento já tem essas alterações, porque foi feita a sincronização. E vice-versa, ok? E isto aqui, obviamente, que também funciona em termos de trabalho colaborativo, até mesmo comigo próprio. Se eu instalar o software de sincronização nos meus 3 PCs, eu posso estar a trabalhar no PC número 1, guardo um documento, depois o meu filho vem para esse computador. Isto, na verdade, acontece com alguma frequência atualmente. O meu filho precisa daquele computador, eu vou para o meu segundo computador e no meu segundo computador, como está sincronizado, o ficheiro já lá está. Eu continuo a editar e depois o meu outro filho precisa desse computador, que é o melhor, e eu vou para o pior. E no meu pior computador eu chego lá e as coisas estão lá.
e depois a minha mulher vai usar o computador pior. Eu fico sem computador, então no meu telemóvel eu vou ao Google Drive e o documento está lá também, ok? A ferramenta de Google Drive do vosso telemóvel também sincroniza esses ficheiros. Mas com uma grande vantagem, os ficheiros não estão a ocupar espaço no telemóvel. Só se eu tentar abrir um documento é que ele transfere esse documento e me o abre, ok? No computador também pode funcionar de uma forma parecida, ok? Então esta é a parte que eu vou falar depressa demais para não esticar muito o tempo. Se vocês forem às definições aqui do Google Drive, tem aqui uma opção que diz obtenha o Drive para o computador. E esta opção, o que é que nos dá? Fala-nos aqui de utiliza o Drive, File Stream, não sei o quê, não sei o que mais. Então, eu recomendo-vos a virem aqui a esta página. É um dos links que está lá na página de apoio. Comparar a cópia de segurança, blá blá blá. Então, o que é isto? Há duas ferramentas diferentes para fazer a sincronização com o Google Drive. Há uma que se chama, é um nome estúpido, cópia de segurança e sincronização. É um nome estúpido, mas diz exatamente o que é que faz. A outra é o Drive File Stream. Para quem tem Google Suite, pode escolher uma ou outra. Quem tem Gmail apenas pode usar esta. E esta é uma tabela de comparação, ok? Então, há algumas diferenças e há algumas semelhanças. Tem aqui a opção para descarregar para o computador e depois instalar ou uma ou outra. Se tiverem com uma conta Gmail, só vos aparece a primeira opção. Então, qual é que é a diferença principal? O File Stream funciona como o Google Drive do telemóvel. Os ficheiros não ocupam espaço no computador. Eu posso ter 500 GB de informação no meu Google Drive num disco de 64 GB, num portátil daqueles pequeninos. E o que é que acontece? Eu clico num documento, ele descarrega esse documento e mostra-me o documento. E aquilo é tão rápido que eu nem me apercebo que ele está a descarregar aquilo da internet, ok? Pronto, se tiverem uma internet mais ou menos decente. No entanto, eu posso dizer, esta pasta em particular, eu quero que ela fique mesmo no meu computador. É a pasta de trabalho, eu não preciso estar sempre a usar a internet para isso, e se eu não tiver internet, eu quero ter acesso a esses ficheiros. Então, isso existe essa possibilidade. Isto com o Drive File Stream. A cópia de segurança e sincronização, por defeito, funciona ao contrário. Vai tudo para o computador. Se houver alguma coisa que tu não queiras, avisa-me. Agora, há quem use até os dois ao mesmo tempo, uns para uma coisa, outros para outra. Eu, pessoalmente, uso apenas o Drive File Stream, que é o que faz mais sentido para mim. Depois, outras diferenças. A cópia de segurança. Criamos uma pasta normal, em que tudo o que lá está dentro é sincronizado. Portanto, uma pasta chamada Google Drive. No Drive File Stream, aparece uma unidade de rede, uma unidade nova, como se fosse um disco diferente. Tem o disco C, o disco D, e este é o disco G. É o que não estou a mostrar, só para não atrasar muito. E depois, dentro desse disco G, eu consigo ver estas coisas que aqui estão. Consigo ver o meu disco e os discos partilhados, que é outra funcionalidade que podem ver no tal vídeo que está na página de ajuda. Mas basicamente é uma funcionalidade também exclusiva do Google Suite, que é uma alternativa às pastas partilhadas. Eu vou só dizer a diferença principal. Uma pasta partilhada tem um dono, um disco partilhado não tem dono. O dono é a instituição, a escola. Por exemplo, há um colega que partilha uma pasta comigo. O meu coordenador de departamento partilha uma pasta comigo. O coordenador de departamento, no ano a seguir, vai-se embora da escola zangado com alguma coisa e não passa cavaco a ninguém. Então, ele tem acesso a essa, por exemplo, à edição dessa pasta partilhada e nós, que temos apenas a possibilidade de ver, não conseguimos fazer nada. Com um disco partilhado, a instituição continua com o controle de tudo isso. O administrador da plataforma consegue dizer, olha, o novo editor deste disco partilhado é esta pessoa. Ok? E com o File Stream esta opção aparece lá. Portanto, vale a pena ver aqui os meus, aqui dos 8 vídeos que estão disponíveis, ok? Talvez valha a pena ver os 2 últimos, sobre sincronização de ficheiros com o PC e discos partilhados, que acaba por ser este bocadinho que eu fui rápido demais, ok? E agora, apesar de eu ter saltado aqui algumas partes por causa do tempo, também não podia despender muito mais tempo, vamos aqui tentar usar os nossos últimos 5 minutos, tal como previsto, para continuar aqui com algumas dúvidas que eu não faço ideia de quantas é que apareceram aqui. Portanto, voltando aqui à pergunta da Maria Luís, que foi a última que vimos, que tem a ver com a partilha.
Portanto, se eu quiser editar um documento partilhado, eu posso, mas que eu não quero editar o original, então eu posso fazer uma cópia para mim. Sim, de qualquer forma, quem partilha connosco, à partida, só partilha connosco para edição se for suposto nós alterarmos alguma coisa desse documento. Agora, Maria Moura. Como fazer para só uma pessoa poder ver o que está na nossa Drive? Então, por defeito, só uma pessoa é que pode ver. Somos nós. Se não partilharmos nada com ninguém, ninguém pode ver nada. Quanto muito, um administrador de topo lá da Google consegue aceder aos nossos ficheiros. Provavelmente ele não o irá fazer, ok? Mas é preciso ter sempre em atenção que a Google tem mecanismos automáticos que veem o conteúdo dos nossos documentos. Ponto final. Isso acontece. Faz parte dos termos de serviço. Eu pessoalmente não me preocupo muito com isso porque eu próprio é que disse que podia ser assim, ok? Portanto, eu quando digo que quero usar o serviço deles, portanto, eu tenho de usar também as regras deles. E uma delas é eu ter esse conhecimento de que isso acontece, ok? Normalmente é para o meu bem, ok? Por exemplo, se eu for aqui ao pesquisar na Drive e escrever Olá, isto não aparece por magia aos documentos que lá dentro têm escrito Olá, ok? Estão ali a ver? Ou se eu escrever aqui Benfica, por acaso depois eu apaguei o Benfica, portanto o Benfica já não aparece porque eu eliminei essas alterações. Mas pronto, se eu puser um Olá, todos os documentos que têm lá escrito dentro Olá, ele apanha-nos. Porquê? Porque há um sistema automático que anda lá dentro a ver o que é que lá está escrito, ok? É preciso terem isso em atenção. Agora, se quisermos, se a pergunta é como é que outra pessoa pode ver, ou só ver, bom, é questão de partilhar uma determinada pasta com essa pessoa para poder ver e tudo o que a gente quiser que ela veja, a gente mete lá dentro. Depois aqui outra pergunta. Aqui desta última parte não houve muitas perguntas. Fiz um questionário no Forms, uma das tais ferramentas que acabámos por não explorar aqui. Quando partilho um link do questionário com alunos, eles podem alterar o questionário ou só podem responder? Excelente questão. Então vamos lá ver aqui o problema. Então é assim, o formulário tem duas caras. Então eu vou aqui ao meu disco e vou-vos mostrar o formulário que eu vos disse para preencherem com as perguntas. Ora bem, então onde é que temos aqui? Webinar Seixal. Estou a ver aqui estes atalhos, portanto eu não tenho isto aqui, são apenas atalhos. Então, isto são os documentos que eu partilhei convosco. Ok, então, isto é o formulário. Agora, vamos ver aqui, no partilhar. Por acaso este aqui é um mau exemplo, porque eu partilhei com uma série de gente. Mas pronto, dá para ver aqui. Portanto, estas pessoas que aqui estão, não interessa para o caso, isto é uma partilha que já vem de outra pasta, mas eu aqui disse que qualquer pessoa na internet com este link podem ver este formulário, mas o poder ver o formulário também lhes permite responder ao formulário em si, ok? Certo? Aquela opção de responder ao formulário, isso está sempre disponível para toda a gente, por defeito. Agora, quando eu digo que uma pessoa pode editar o meu formulário, é a outra cara do formulário, é esta parte. Quando eu digo que alguém pode editar o meu formulário, quer dizer que alguém pode alterar as perguntas do meu formulário e vocês não querem que os alunos façam isso, certo? Portanto, os alunos nunca podem ter permissão de editar um formulário, apesar de vos parecer que, mas ele é suposto escrever, tem que pôr editar. Não, ver, só ver. Se ele puder ver o formulário, ele consegue escrevê-lo. Se eu disser que alguém pode editar, pode alterar o meu formulário, pode... Espera aí, falta-me desligar aqui a caixinha para verem melhor. Aqui, já desliguei, já. Ok. Portanto, não apenas pode editar o meu formulário, mas pode vir aqui às respostas e pode ver o que é que cada pessoa respondeu ao meu formulário, ok? Portanto, isso é importante. Portanto, quando se partilha um formulário, normalmente, ok? E isso pode ser feito, por exemplo, aqui no botão enviar. Aqui a partilha no formulário é ligeiramente diferente, ok? Não precisam de se preocupar com aqueles conhecimentos de como é que se partilha um documento e uma pasta. Ok, desde que vocês saibam fazer um formulário e saibam pôr as perguntas, para os alunos poderem responder, alunos ou outra pessoa, se vocês forem aqui ao enviar, tem aqui a possibilidade de partilhar o link. E é este link que vocês enviam às pessoas. Ou põem aqui para ficar mais curtinho. Pronto.
É esquisito na mesma, mas pelo menos é pequeno. Então, se vocês copiarem este link, independentemente das definições de partilha que tivemos a ver das pastas e ficheiros, essas pessoas com este link podem responder, ok? Portanto, eu sei que é um pouquinho estranho, mas a partilha do formulário refere-se à partilha desta parte de edição, de construção do formulário. A resposta do formulário em si acaba por ser um pouquinho à parte destas regras de que falámos, ok? Bom, então, em relação... eu gostaria de dizer algo do género. Bom, em relação ao Google Drive, é tudo o que há para dizer, é tudo o que há para fazer, desejo-vos boa tarde, mas a verdade é que não. Lembram-se daquelas curvas? Há ali muito sítio para onde podemos ir, ok? No entanto, como viram, normalmente estas coisas são simples, desde que a gente saiba que dá para fazer, certo? Isso é o mais importante. Sabermos que dá para fazer. E se soubermos que dá para fazer, é uma questão de tempo, até nós olharmos para aquilo e descobrirmos como é que se faz. Portanto, agora imaginem, mas eu não vi como é que o Carlos fazia para criar um mapa. Então, eu até vou mostrar aqui rapidinho. Mas eu vi que havia lá uma opção, novo mapa. Aqui Google os meus mapas. Então é só carregar aí e ver o que é que acontece e procurar as opções certas. Portanto, não é super difícil, ok? Por exemplo, aqui o mapa, Seixal. Pronto, e ele localiza-me aqui no Seixal. E agora eu vou aqui adicionar marcadores. Tenho aqui uma opçãozinha. Por acaso são botões minúsculos. Eu vou pôr aqui, ok? E escrevi aqui, sítio muito bonito. Certo? E depois aqui uma descrição. Portanto, e quando as pessoas depois acedem a este mapa, que neste momento não se chama mapa sem título, chama-se só mapa, eu vou-lhe chamar, acaba por funcionar quase como um documento, ok? E aqui, este mapa, está aqui. Estão a ver ali até o marcador que eu pus, e é só isto. Nem preciso preocupar em guardar, não guardar, ele simplesmente funciona. E todas as ferramentas são simplesmente simples de utilizar. Portanto, isto em relação à primeira curva. Depois, em relação à segunda curva da partilha, é mais uma questão de terem ideias e pensarem em que situações é que vos pode ajudar a vocês, à vossa turma, ao vosso departamento, à vossa escola ou à vossa vida pessoal, certo? Então, essa curva é uma questão de terem conhecimento de que é possível partilhar, é possível escrever algo ao mesmo tempo, e a partir daí criar, por exemplo, só a última ideia de trabalho colaborativo. Uma apresentação que os alunos vão fazer em grupo. Se os próprios alunos criarem uma apresentação e partilharem com um colega, cada um pode começar a trabalhar em diapositivos diferentes. Eu faço os primeiros 3, tu fazes os últimos 4, e os alunos estão cada um em sua casa a escrever no mesmo documento, que é muito mais útil do que eles estarem fisicamente um ao lado do outro, os dois a olhar para o mesmo ecrã, enquanto um escreve e o outro só vê, ok? Aqui, o trabalho colaborativo, o trabalho de grupo pode ser mesmo colaborativo e pode ser mesmo de grupo, ok? Mesmo à distância, principalmente à distância. Então, assim, como já estamos em cima da hora, eu gostaria de agradecer por terem vindo, terem assistido. Desejo uma boa tarde a todos, espero que estejam bem. Agora já se pode passear mais ou menos à vontade, já podemos espairecer um bocadinho. De qualquer forma, vale a pena ficar em casa a descobrir mais algumas funcionalidades do Google Drive. Bom, então, mais uma vez, agora a sério, obrigado pela vossa presença e vamos vendo por aí, depois noutros webinars que hão de ocorrer em breve. Então, até lá. Obrigado.